Olá pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em algo que é, em partes iguais, história, sobrevivência e terror culinário. Você está prestes a pisar diretamente nos sapatos empoeirados de um soldado da Guerra Civil Americana. E mais, especificamente dentro da barriga de um. Imagine isso. Você está em 1863. O sol está cruel no céu. O cheiro de pólvora ainda flutua no ar, e seu estômago bem. Ele está vazio há tempo suficiente para começar a te mandar recadinhos. Cada passo que você dá levanta uma nuvem de poeira, que parece querer te lembrar que até a poeira está mais abundante que a comida por aqui. Sim, hoje vamos falar sobre o que realmente sustentava os soldados durante a Guerra Civil. Ou o que quase sustentava. Prepare-se para uma jornada de pratos que fariam qualquer chefe moderno chorar de desespero. Vai ter biscoito duro como pedra, carne suspeita e um café que provavelmente faria qualquer barista pedir demissão só de olhar. E então, antes de você se acomodar debaixo do cobertor, pega um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. Aliás, me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sempre me divirto vendo os diferentes fusos horários de vocês. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você acorda cedo, como sempre. No acampamento, o conceito de dormir até tarde não existe. Principalmente quando o sargento decide que gritar com todo mundo às 5 da manhã é uma boa maneira de manter a moral. O cheiro de fumaça de fogueira ainda paira no ar, misturado com o odor coletivo de centenas de homens que não veem um banho há dias. Você sai da sua barraca, esfregando os olhos e já sabendo o que te espera. Mais um café da manhã que vai te deixar com fome antes mesmo do sol alcançar o topo das árvores. Historiadores ainda discutem se a primeira refeição do dia nos acampamentos era realmente chamada de café da manhã ou se era apenas uma desculpa social para mastigar qualquer coisa comestível antes da próxima marcha. Hoje, o cardápio é o de sempre. Hardtack, aquele biscoito branco, quadrado, duro como mármore e com a textura de um pedaço de madeira envelhecida. Você bate o punho nele só de brincadeira e o som que faz é mais ou menos o de um tijolo caindo no chão. Uma das piadas internas no acampamento é que, se você arremessar um hardtack na cabeça de alguém, pode causar concussão. Não que alguém tenha testado isso. Pelo menos, não oficialmente. Você se senta na beira de uma carroça, olhando para o pedaço de pão na sua mão. Não há manteiga, nem mel, nem qualquer coisa remotamente associada à palavra sabor para melhorar a textura. Alguns soldados costumam mergulhar o hardtack no café, mas o problema é que o café de hoje é mais ralo que chá de graveto. Você observa um companheiro de barraca tentando morder o dele. A cena é quase cômica. Dentes rangendo, expressão de sofrimento. E finalmente derrota. Ele decide então fazer a tática do molho. Mergulhe o biscoito em um pouco de água morna que sobrou da noite anterior. Você olha para aquilo e bem decide que vai encarar seco mesmo. Enquanto mastiga, ou melhor, enquanto tenta encontrar coragem para morder. Você olha ao redor. A cena é a de sempre. Homens sentados em círculos, alguns jogando cartas, outros limpando armas. E, claro, o grupo dos que já estão reclamando da comida de novo. Um fato curioso. Existiam soldados que, depois de meses, comendo as mesmas coisas, começavam a desenvolver verdadeiras teorias culinárias sobre como melhorar o sabor do hardtack. Uma delas era deixar o biscoito envelhecer ainda mais, para que ele absorvesse umidade do ar. Se funcionava,
Bom, historiadores ainda discutem se isso era uma técnica válida ou só desespero mesmo. Seu olhar vai para a pilha de caixas de suprimentos do exército. Sabe o que tem ali? Mais hardtack, mais carne salgada. Mas é nada de muito inspirador. Você lembra das histórias dos recrutas mais novos, aqueles que, na primeira vez que abriram uma caixa de rações, pensaram que o conteúdo era algum tipo de material de construção? Uma piada corre entre os soldados. Se você sobreviver ao primeiro ataque, provavelmente vai morrer engasgado com um hardtack. Você ri, de nervoso. E enquanto engole mais um pedaço, ou tenta, seu estômago já avisa. Isso não vai durar até o almoço. Aliás, se aqui podemos chamar a próxima refeição de almoço. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Por agora, você termina de roer sua pedra de farinha, dá um gole no café aguado e se prepara para mais um dia no acampamento da fome. O sol já começa a subir no céu, e com ele vem a realidade de que, bom, a sua barriga continua roncando. Não que isso seja novidade. Na Guerra Civil, a fome não é um visitante ocasional. Ela é sua colega de barraca, sua sombra constante e, às vezes, sua maior inimiga. Você caminha até o local onde geralmente distribuem as rações diárias. Um soldado com expressão permanentemente entediada está empilhando pequenos sacos de tecido e caixas de madeira. Hoje é dia de racha-nicho. Isso significa que você vai receber a porção oficial de alimentos designada para soldados, como você. Historiadores ainda discutem se a distribuição era realmente feita com alguma organização ou se era puro caos. O consenso: um pouco dos dois. Você se aproxima da fila. Um companheiro de uniforme cochicha atrás de você. Aposto que hoje é carne salgada de novo. Você revira os olhos. Não precisa ser um gênio para saber disso. As opções não são muitas. Quando chega a sua vez, o sargento de suprimentos te entrega, com a mesma empolgação de quem entrega uma multa de estacionamento, o pacote do dia. 3 biscoitos de hardtack, uma porção de carne salgada, embrulhada em tecido grosso, uma pequena porção de café em pó, com sorte, café de verdade. E se você for um dos sortudos do dia, uma pitada de sal extra. Você olha o conteúdo nas mãos. Parabéns! É um combo que faz o miojo de estudante universitário parecer comida de restaurante 5 estrelas. Enquanto volta para sua barraca, você pensa no quão irônico é o nome oficial: rações de campanha. Só tão militarmente eficiente, tão organizado, tão mentira. A verdade? Aquelas rações foram pensadas mais para manter um corpo em movimento do que para alimentar de verdade. Energia mínima, nutrientes questionáveis, sabor totalmente opcional. Uma curiosidade pouco conhecida: os soldados da União recebiam, teoricamente, rações mais variadas que os confederados. Mas na prática, ambos os lados comiam praticamente as mesmas coisas ruins. Você se senta ao lado de um amigo. Ele segura um dos biscoitos como se fosse uma relíquia arqueológica. Você já leu os ingredientes disso? Ele pergunta, rindo. Você responde: farinha, água e tempo suficiente para virar pedra. Ambos riem. Mas não demora muito para a conversa virar um lamento coletivo. Alguém comenta que sonhou com torta de maçã. Outro descreve, em detalhes absurdos, o café da manhã que a mãe fazia em casa. Ovos mexidos, bacon, pão fresco. Você engole em seco só de ouvir. Historiadores ainda discutem se essas descrições nostálgicas eram exageradas ou se realmente ajudavam os soldados a aguentar o dia. O mais provável, um pouco dos dois. Enquanto mastiga, ou melhor, tenta dissolver com a saliva um pedaço de hardtack, você observa um ritual clássico: o exame dos biscoitos,
Com cuidado, os soldados partem cada um deles ao meio, procurando pequenos invasores indesejados. Vermes, larvas, pequenos insetos. Sim, é bem comum. Uma piada recorrente entre os soldados era que os biscoitos vinham com extra de proteína. Se você encontrar alguma coisa se mexendo é bom. A decisão é sua. Tirar o bicho e comer assim mesmo. Ou jogar fora e passar ainda. Mais fome, você escolhe ignorar o que não viu. Ao lado, um grupo de soldados tenta preparar uma espécie de mingau com o café ralo e pedaços de hardsack esmagados. Eles chamam a criação de sopa da esperança. Você olha, considera e decide que prefere mastigar uma outra curiosidade. Para muitos soldados, o momento das refeições era menos sobre a comida e mais sobre o ritual. Sentar em círculo, dividir histórias, rir das próprias desgraças. Você se pega observando o céu. Nenhum sinal de nuvens. O calor promete ser impiedoso. E a água potável. Bom, esse será o próximo desafio. Mas por agora, enquanto você dá a última mordida no hardtack e termina o café que mais parece água suja, tudo o que pode fazer é respirar fundo e esperar o almoço, se é que dá para chamar o que vem depois de almoço. O sol já está alto quando o aviso chega. Hora do almoço. Rapazes, você levanta devagar, como se cada movimento exigisse mais energia do que deveria. Seu estômago, que a horas faz reclamações sonoras dignas de uma orquestra de barrigas vazias, parece te dar um tapa interno, só de ouvir a palavra almoço. Mas, claro, você já sabe o que te espera. Ao se aproximar da área de distribuição, a cena é sempre a mesma. Um caldeirão preto, enorme, com um líquido borbulhante que parece bem, na melhor das hipóteses, água suja com algum tempero invisível. Na pior, água suja com lembranças de refeições passadas. Hoje, o prato principal é carne salgada, a famosa, ou infame salted beets. Você olha para a porção que te entregam. Um pedaço cinza, fibroso, com um cheiro que fica entre defunto de frigorífico e nylon queimado. Historiadores ainda discutem se a qualidade da carne era sempre tão ruim, ou se os relatos dos soldados foram exagerados por puro trauma. Mas, pelo que está na sua frente, a teoria da tragédia parece bem real. Você segura a carne com 2 dedos, como se ela fosse te morder de volta. Dá uma cheirada rápida e se arrepende imediatamente. A técnica padrão dos soldados é tentar ressuscitar o sabor da carne, deixando-o de molho em água quente por algumas horas. Isso ajuda a reduzir o excesso de sal e, com sorte, tirar algum dos odores mais agressivos. O problema é que ninguém tem horas sobrando. Então, você faz o que todos fazem. Corta um pedaço pequeno, fecha os olhos e manda para dentro. A textura. Imagine mastigar sola de bota depois de deixá-la 3 dias no sol, com um toque generoso de sal. Muito sal. Tão salgado que, ao engolir, você sente o próprio corpo te pedindo desculpas. Ao seu lado, um soldado, mais experiente, dá uma risadinha. Se você sobreviver a isso, amigo, bala de canhão vai ser refresco. Você ri, mas é um riso meio sem vontade. Uma curiosidade pouco conhecida. Muitos soldados desenvolviam pequenas receitas secretas para tentar deixar a carne minimamente comível. Alguns misturavam com qualquer legume que encontrassem. Outros comiam com migalhas de hardtack, como uma tentativa de criar textura diferente. Hoje, alguém teve a brilhante ideia de ferver a carne com grãos de milho. O resultado? Um caldo salgado, com sabor de desespero, mas, surpreendentemente, com menos risco de desidratação extrema. Você observa um grupo reunido ao redor de uma fogueira improvisada. Eles compartilham o caldo em latas de metal amassadas.
Cada gole é seguido de caretas, piadas e tosse. Parece que o lote de carne de hoje veio com um bônus extra de nervos e cartilagens. Enquanto tenta continuar mastigando seu pedaço, você escuta alguém contar a história de um soldado que, certa vez, decidiu enterrar a carne salgada por 2 dias para ver se melhorava o sabor. O resultado? Uma carne levemente com gosto de terra. Mas, segundo o próprio, ainda assim mais palatável que a original. Historiadores ainda discutem se essas práticas de enterrar ou lavar a carne eram comuns de verdade ou apenas lendas que cresceram com o tempo. Você acredita que eram reais? Aliás, você está seriamente considerando testar essa técnica amanhã? Durante a refeição, os assuntos giram em torno de tudo, menos da comida. Melhor assim, falar de casa, de família, de planos para o futuro, qualquer coisa que distraia o paladar. E a mente, um companheiro de acampamento, sentado perto de você, começa a desenhar na terra com um graveto. Ele rabisca um prato imaginário, um bife suculento, batatas assadas, talvez até uma fatia de torta de maçã. Isso aqui, ele diz apontando para o desenho, é o que eu vou comer quando tudo isso acabar. Você concorda com a cabeça. Não diz nada. Mas no fundo, já está fazendo sua própria lista mental de desejos gastronômicos. A sobremesa hoje é a expectativa. E com o estômago ainda mais revoltado do que antes, você se levanta, guarda um pedaço de hardtack no bolso, vai saber o que te espera no jantar e volta para o seu posto. Mais um dia, mais uma refeição e mais um lembrete de que, na guerra civil, a comida era tão inimiga quanto as balas. O final da tarde chega e, com ele, aquele momento de ansiedade coletiva que percorre o acampamento como uma onda invisível. O jantar, você observa os outros soldados se mexendo com uma energia que, sinceramente, ninguém teve durante o dia inteiro. Não porque o cardápio seja promissor, mas porque qualquer desculpa para se reunir ao redor de uma fogueira e quebrar o tédio é bem-vinda. Hoje, como esperado, a estrela da noite é o café. Ou, pelo menos, algo que o exército insiste em chamar de café. Você pega sua caneca de lata, que já carrega a história de vários jantares tristes, e se junta à fila. O soldado responsável por servir a bebida hoje parece quase envergonhado ao despejar o líquido escuro e ralo na sua caneca. A cor lembra mais a água de quando você limpa um pincel de tinta preta. O aroma, uma mistura de madeira queimada e a nostalgia de algo melhor. Você dá o primeiro gole. É amargo de fraco. Como se alguém tivesse passado a água 3 vezes pelo mesmo punhado de pó de café. Historiadores ainda discutem se os soldados recebiam café de verdade com frequência ou se, na maior parte do tempo, eles bebiam substitutos improvisados. O mais provável, um triste festival de chicória torrada, milho queimado ou qualquer outra coisa que pudesse ser triturada e jogada na água fervente. Ao seu lado, um soldado brinca. Sabe o que combina com esse café? Um pouco de nadas, que é o que temos. Vocês riem, mas o riso é quase automático, como uma reação de sobrevivência emocional. Uma curiosidade estranha. Alguns soldados realmente desenvolviam preferência por esses substitutos esquisitos. Diziam que, com o tempo, a chicória torrada tinha um sabor reconfortante. Você, por outro lado, continua sentindo como se estivesse bebendo água de borracha. Depois do café, a segunda parte da ceia. Mais hardtack. Você olha para o seu biscoito e decide tentar uma nova abordagem. Com a ponta da baioneta, faz pequenos furos nele, tentando amolecer a estrutura antes de morder. Não faz muita diferença. Ao longe, você vê um grupo de soldados tentando criar uma espécie de
Pudim de Hardtack. A receita é simples. Pedaços esmagados de biscoito, um pouco da água do café e, se alguém tiver alguma coisa doce, o que é raro, uma pitada para dar gosto. O resultado? Uma massa pastosa, cinzenta, que parece cimento fresco. Você decide não arriscar. Enquanto mastiga devagar, sente o céu escurecendo e a temperatura caindo. O vento sopra frio, carregando consigo o cheiro de madeira queimada das fogueiras espalhadas. Você observa o movimento ao redor. Homens trocando histórias, outros limpando as botas, alguns apenas encarando o vazio. O jantar, por mais desastroso que seja, acaba sendo um dos poucos momentos de socialização que restam. Alguém saca uma gaita e começa a tocar uma melodia melancólica. De repente, a comida parece menos importante. O som da música preenche o ar, criando uma atmosfera estranhamente reconfortante. Você fecha os olhos por um instante. Sente o peso da fadiga, o desconforto da barriga semivazia. Mas também a sensação de pertencimento. Todos ali estão passando pela mesma coisa. No meio da escuridão, entre um gole de café ralo e uma mordida num biscoito que já viu dias melhores, existe uma centelha de humanidade. Você termina seu jantar com um último gole, mais morno que quente, e limpa a caneca com um pedaço de pano que já viu tempos melhores. Antes de dormir, alguém brinca. Se a guerra não nos matar, a comida, vai, você sorri, balança a cabeça e volta para sua barraca. Com sorte, amanhã o café vem um pouco mais forte. Você acorda antes mesmo do nascer do sol, com o som familiar de vozes abafadas e o tilintar metálico de panelas sendo arrastadas pela terra dura. Um novo dia começa, e com ele, a eterna pergunta que ronda sua cabeça. O que será que vamos comer hoje? A resposta lhe é a mesma de sempre. Enquanto você se arruma, calçando as botas cobertas de poeira e vestindo a jaqueta já endurecida de tanto uso, o cheiro da manhã chega até você. E, como sempre, não é nada animador. Fumaça de fogueira misturada com o aroma quase metálico da carne salgada que alguém já começou a ferver. Você faz o caminho até a área de distribuição de suprimentos, chutando algumas pedras pelo caminho como se elas tivessem culpa da sua fome. Ao chegar, você percebe uma movimentação diferente. Alguns homens estão reunidos em círculo, com aquele tipo de excitação contida que só acontece quando algo inesperado surge no meio do caos. Você se aproxima, curioso. Há ali, no centro do grupo, um soldado seguro que parece ser milho. Sem um punhado de espigas de milho fresco, alguém conseguiu fazer uma troca com um fazendeiro local. Historiadores ainda discutem se essas trocas eram feitas com permissão oficial ou se eram pequenas missões paralelas que os soldados faziam, escondido. Mas, pela alegria geral, ninguém parece se importar com a legalidade. Você sente a boca salivar só de olhar para o milho. Enquanto os grãos dourados são colocados na grelha improvisada, você escuta os comentários ao redor. Isso aqui é banquete de rei. Se eu fechar os olhos, vou imaginar que é um filé. Daqui a pouco vamos abrir um restaurante. Você ri junto, porque rir é melhor que lembrar da última refeição. O cheiro do milho assado invade o ar, misturando-se ao aroma constante de fumaça. Por um momento, você quase esquece que está no meio de uma guerra. Quando chega a sua vez, você pega uma meia espiga. Pequena, murcha, mas ainda assim um luxo. Você dá a primeira mordida e o sabor é glorioso. Doce, quente, com aquele toque defumado da grelha improvisada. Ao seu lado, um soldado mais novo olha para o milho com lágrimas nos olhos. Like RALMND. Parece bobeira, mas eu nem lembrava mais como era o gosto de comida de verdade. Ele diz, com a voz embargada, você entende.
Totalmente. Uma curiosidade pouco conhecida. Muitos soldados, anos depois da guerra, escreveram em suas memórias que os melhores momentos que tiveram em campanha eram esses os pequenos milagres alimentares. Um pedaço de fruta, um pouco de legumes, qualquer coisa que fugisse da rotina de sal e farinha. Enquanto mastiga, você observa um grupo de soldados discutindo estratégias culinárias. Como seria possível fazer um ensopado decente com hatak, carne salgada e milho? As ideias são criativas e um pouco desesperadas. Um deles sugere fazer um tipo de mash, esmagar o hardtack, misturar com a carne picada e adicionar os grãos de milho como toque especial. Você olha para sua caneca e, por um momento, considera usar o resto do café da manhã como caldo e historiadores ainda discutem se essas invenções gastronômicas de trincheira foram de fato generalizadas ou apenas casos isolados. Mas a criatividade humana em tempos de crise, essa ninguém duvida. Depois que todos terminam de comer, há uma breve pausa, aquele silêncio coletivo de quem, por alguns minutos, teve uma experiência quase feliz. Mas é claro, isso não dura muito. Logo os oficiais começam a gritar comandos. É hora de marchar de novo. Você limpa as mãos na calça porque, convenhamos, guardanapos não existem por aqui, e se prepara antes de partir. Alguém faz uma última piada. Quem sabe na próxima parada tem sobremesa, o riso coletivo é inevitável. Você ajeita a mochila nas costas, respira fundo e segue com o grupo. O milho foi só um breve suspiro de alívio. E você já sabe, a próxima refeição provavelmente será mais uma daquelas inesquecíveis, pelas piores razões. O som das botas batendo no chão seco acompanha o ritmo da sua respiração. Cada passo levanta uma nuvem de poeira, que parece te seguir como um lembrete visual de que, nesta guerra, até o ar é pesado. A marcha de hoje é longa, mais longa do que qualquer um queria admitir. E, claro, marchar de barriga quase vazia é uma experiência que merece seu próprio capítulo no Manual da Miséria Humana. Você sente as pernas pesadas, os ombros doendo e a cabeça latejando. Não ajuda o fato de que o café da manhã foi apenas uma ilusão, o almoço uma punição. E agora, no meio da estrada, seu estômago começa a protestar de novo. Em algum momento, a fila de soldados faz uma parada rápida. Alguns se jogam no chão de imediato. Outros vasculham os bolsos e sacolas, procurando qualquer migalha esquecida. Você também procura. E o que encontra? Um pedaço de hardtack que você guardou dias atrás, já meio esfarelado e com textura de pedra lascada. Você olha para aquilo e hesita por um segundo. Mas logo cede. Historiadores ainda discutem se os soldados da época realmente comiam essas migalhas velhas ou se isso é mais uma daquelas histórias que ficaram maiores com o tempo. Pela sua experiência, a realidade é ainda pior que os relatos. Ao seu lado, um soldado mais velho tira do bolso um punhado de algo que parece grãos crus. Milho seco, talvez? Ele mastiga como se fosse pipoca gourmet. Peguei de uma fazenda. Ontem à noite, ele diz com um sorriso meio culpado, meio orgulhoso. Você apenas assente. Não é o momento para debater ética. Aliás, falando em ética, você ouve um burburinho vindo de um grupo mais à frente. Curioso, se aproxima. 2 soldados estão discutindo, quase aos gritos. Motivo: uma única maçã. Sim, uma maçã amassada, com casca machucada e já começando a passar do ponto. Mas ainda assim, uma visão digna de disputa de gladiadores. Um dos soldados argumenta que foi ele quem achou. O outro diz que ajudou na busca. A discussão termina quando um terceiro soldado, mais prático, parte a maçã com a baioneta e distribui entre os 3. Você observa a cena,
com um misto de inveja e compreensão. Uma curiosidade excêntrica: alguns soldados guardavam cascas de batata ou caroços de frutas só para mastigar depois, na esperança de enganar a fome por mais alguns minutos. Você decide fazer o mesmo com o resto do seu hardtack. Enquanto a marcha recomeça, você começa a pensar em alternativas. Por exemplo, será que aquela plantinha que você viu no caminho era comestível? Um amigo certa vez contou que tentou comer folhas de carvalho. Não terminou bem. Outro jurou que pegou uns insetos só para ver se era proteína mesmo. Spoiler! Também não terminou bem. Historiadores ainda discutem se o forrageamento de emergência foi mais comum entre os soldados confederados ou da União. Mas uma coisa é certa: em algum momento, todo mundo, de ambos os lados, virou um pouco especialista em botânica de desespero. A fome faz isso com as pessoas. Enquanto caminha, você sente a cabeça girando um pouco. Não é desmaio ainda, mas já é aquele estado em que o corpo começa a funcionar no modo economia de energia. Um soldado ao seu lado percebe sua expressão e te oferece um gole da água dele. Você aceita com gratidão. A água está morna, com um leve gosto de metal, mas você bebe como se fosse o mais puro dos sucos. Mais adiante, um pequeno grupo se separa da trilha principal por alguns minutos. Quando voltam, trazem nas mãos algumas frutas silvestres, amoras, talvez. Mas antes que você possa pedir uma, já acabaram. A vida de soldado é isso, uma competição constante. Não só contra o inimigo, mas também contra a fome, o cansaço e a escassez. E ainda assim, você continua andando, porque não tem escolha. Porque parar é pior. E porque, quem sabe, na próxima parada, alguém ache mais milho. Ou, com muita sorte, outra maçã. O final da tarde traz um ar ligeiramente mais fresco, mas o alívio é breve. Quando o comando de parar chega, você sente as pernas bambas e a boca seca. Não de sede, mas daquela fome aguda que parece escavar buracos dentro de você. Você observa os outros soldados espalhados pelo campo recém-ocupado. Alguns já começam a montar fogueiras improvisadas com gravetos. Outros apenas deitam no chão, encarando o céu, como se a simples ideia de levantar para comer fosse um esforço monumental. Hoje, a janta será um daqueles pratos nascidos diretamente da criatividade e do desespero. Você se aproxima de um grupo que já mexe um caldeirão enferrujado com uma vara longa, porque, claro, os colheres grandes são um luxo que ninguém tem. O cheiro é de indefinível, uma mistura de água, gordura queimada e um toque leve de esperança. O prato da noite? Uma sopa de tudo que sobrou. Você dá uma espiada no interior do caldeirão, vê alguns pedaços de hardtack esmagado, lascas de carne salgada quase desmanchando de tão cozidas e grãos de milho perdidos que alguém conseguiu guardar da refeição anterior. Historiadores ainda discutem se essas sopas improvisadas surgiram de forma espontânea ou se já era uma prática comum entre tropas de campanhas anteriores. O que ninguém discute é que elas eram a única maneira de transformar quase nada em algo que pudesse enganar o estômago. Enquanto você espera sua vez, observa o processo. Um soldado fica encarregado de mexer a mistura sem parar. Outro cuida de adicionar água, sempre que parece que a coisa vai grudar no fundo da panela. Um terceiro, bem, ele apenas observa com a expressão de quem desistiu de sentir fome. Quando chega a sua vez, te entregam uma concha cheia do líquido acinzentado. Dentro, flutuam pedaços de pão e carne em tamanhos variados. Você dá a primeira colherada. O sabor é exatamente o que você imaginava. Quente, levemente salgado, com uma textura que oscila entre mingau e água de lavar pratos.
Mas ainda assim é comida. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados gostavam de adicionar borra de café ao ensopado, só para dar corpo e sabor. Uma prática que, olhando agora, parece uma afronta ao bom senso culinário. Mas, naquelas condições, fazia sentido. Ao seu lado, um companheiro brinca. Se fechar os olhos e fingir muito, talvez isso aqui seja um ensopado de carne de verdade. Você ri e, surpreendentemente, sente o corpo reagindo melhor do que esperava. O calor da sopa traz uma sensação momentânea de conforto. Enquanto mastiga um pedaço particularmente elástico de carne, alguém começa a contar histórias da comida em casa. Minha mãe fazia um guisado com batatas e cebolas. O cheiro tomava a casa toda. O outro interrompe. Lá em casa era frango assado aos domingos, com molho grosso e pão fresquinho. Você escuta tudo em silêncio, cada palavra alimentando a imaginação. Historiadores ainda discutem se essas conversas sobre comida eram uma forma de resistência emocional ou apenas uma maneira de manter a sanidade. O mais provável, as duas coisas. Depois de terminar sua tigela, você passa a caneca para o próximo soldado que está esperando por uma sobra. Não sobra quase nada, mas ele agradece mesmo assim. Antes de deitar, você procura por alguma raiz ou folha nas proximidades. Quem sabe encontra algo que possa mastigar amanhã. Ao longe, a lua começa a surgir no céu. Você ajeita a manta fina sobre o corpo, fecha os olhos e, pela primeira vez no dia, sente o estômago um pouco mais calmo. Amanhã, tudo recomeça. Mas, por enquanto, você permite a si mesmo o luxo de adormecer com o gosto morno da sopa ainda na boca. Você acorda com um som que, de início, parece um sonho distante. O barulho de uma carroça se aproximando, rodas de madeira rangendo, cavalos bufando e, acima de tudo, vozes animadas. Você esfrega os olhos e se levanta devagar. Ao redor, os outros soldados também começam a perceber. Alguns já estão de pé, outros apenas viram de lado para espiar. O motivo da comoção? O suprimento chegou. Sim, finalmente uma carroça carregada com caixas de madeira, barris e sacos de pano é descarregada no meio do campo. 2 soldados encarregados da distribuição começam a organizar tudo sob os olhares famintos da tropa. Você se aproxima devagar, como quem assiste a um espetáculo raro. Historiadores ainda discutem se esses momentos de distribuição de suprimentos eram realmente tão dramáticos quanto descrito nos relatos da época. Mas, pelo jeito que o seu coração está acelerado agora, parece bem fiel. Enquanto espera na fila, você tenta adivinhar o que veio dessa vez. Alguém cochicha atrás de você. Será que tem feijão ou arroz? Outro diz: com minha sorte, só mais Hauptstadt. Quando finalmente chega a sua vez, o responsável pela distribuição te entrega o pacote. Uma porção de farinha de milho, um pequeno pedaço de bacon curado, um punhado de feijão seco e, pasme, um tablete de melaço. Você olha para o melaço como se fosse uma joia rara. Um verdadeiro milagre açucarado. Ao seu lado, um soldado brinca. Com isso aqui, dá para abrir um restaurante 5 estrelas. Você ri, mas já está pensando nas possibilidades. A primeira ideia é simples: mingau de milho com um toque de melaço por cima. Você corre para sua barraca e, junto com 2 amigos, começa a preparar o banquete. Farinha de milho, água fervendo. Mexer, 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 até formar uma pasta grossa. Historiadores ainda discutem se a receita de mingau de milho era algo oficial ou apenas uma adaptação regional feita por soldados de diferentes estados. Fato é que, naquele momento, vocês são verdadeiros chefes de campo. Quando o mingau finalmente fica pronto, cada um pega uma colherada e,
Com muito cuidado, despeje um fio do precioso melaço por cima. Você leva a primeira colher à boca e por um instante, tudo para. O sabor adocicado, ainda que sutil, parece uma explosão de felicidade. Um pequeno luxo depois de tantos dias de sal, poeira e café ralo. Ao redor, a mesma cena se repete. Rosto sorrindo, olhos fechados, um breve momento de prazer coletivo. Uma curiosidade pouco conhecida. Muitos soldados guardavam o melaço como um tesouro pessoal, usando apenas em momentos especiais ou em datas comemorativas. Você, por outro lado, decide que merece comer tudo hoje. Enquanto termina o mingau, alguém propõe fazer uma festa. Nada muito elaborado, apenas juntar todos ao redor da fogueira, contar histórias engraçadas e cantar algumas músicas. Você aceita de bom grado. A noite chega com uma brisa leve e, pela primeira vez em muito tempo, você sente que está satisfeito. Claro, amanhã pode ser que volte o hardtack, ou só a carne salgada de sempre. Mas por agora, com o gosto doce ainda no céu da boca e o som dos amigos rindo ao fundo, você decide aproveitar esse pequeno intervalo de felicidade. O dia seguinte amanhece com um céu pesado, carregado de nuvens cinzentas, como se até o clima tivesse decidido entrar no modo deprê. Você já acorda com uma leve dor de cabeça, provavelmente efeito combinado de cansaço acumulado. E, bom, aquela overdose de melaço da noite anterior. Enquanto calça as botas ainda úmidas do sereno, você escuta os sargentos dando as ordens do dia. Marcha longa pela manhã, acampamento móvel à tarde. Isso significa apenas uma coisa. O café da manhã vai ter que ser rápido e portátil. Você caminha até a área onde estão distribuindo as porções de sempre. O cardápio de hoje, um clássico indiscutível da desgraça culinária militar. Johnny Cake, o nome soa quase fofo, como se fosse um bolinho simpático, que sua avó prepararia num domingo de manhã. Mas não se iluda, o Johnny Cake é basicamente uma mistura de farinha de milho, água e, se você tiver muita sorte, uma pitada de sal. Depois, tudo é moldado de forma meio aleatória e assado em chapas de ferro ou até diretamente em pedras aquecidas. Você observa o processo de preparo. Um soldado com expressão de "estou aqui apenas porque fui escalado" vira as pequenas massas sobre uma superfície quente, tentando evitar que queimem demais. Historiadores ainda discutem se o Johnny Cake era realmente tão frequente assim entre os soldados ou se essa fama veio das memórias exageradas do pós-guerra. Mas olhando agora, parece bem provável. Quando chega a sua vez, te entregam 2 pedaços, você dá uma mordida. A textura é densa, muito densa, tipo cimento de milho. O sabor, predominantemente ausente. Ao seu lado, um companheiro brinca. Se você jogar isso contra uma árvore, a árvore cai. Você ri, mesmo com a boca meio seca pela dificuldade de engolir. Para tentar melhorar a situação, alguém sugere um truque antigo: molhar o Johnny Cake no café. Você tenta. A combinação, interessante na mesma lógica de que colocar gelo na água quente é interessante. Mas você cai. Até porque o dia vai ser longo e precisar de energia é questão de sobrevivência. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados mais engenhosos misturavam gordura de bacon quando conseguiam na massa do Johnny Cake para deixá-lo menos seco. Hoje, ninguém teve essa sorte. Enquanto mastiga, você observa um grupo próximo debatendo sobre as técnicas de cozimento no campo. Um deles afirma com toda a convicção que sabe fazer um Johnny Cake que desmancha na boca. Outro o chama de mentiroso. A conversa vira piada. Rola até a aposta de quem faz o pior Johnny Cake de todos.
Historiadores ainda discutem se esse tipo de humor autodepreciativo era uma ferramenta emocional de enfrentamento ou apenas resultado de soldados completamente entediados. Provavelmente as duas coisas. Você termina sua refeição e guarda o segundo pedaço no bolso. Quem sabe no meio da marcha a fome aperte de novo. Antes de partir, um soldado puxa uma gaita e toca uma melodia breve, só para quebrar o silêncio cinzento da manhã. Você respira fundo. Mais um dia. Mais um Johnny Cake. Mais uma história para contar. Se você chegar vivo até o final da guerra. O dia avança e o sol finalmente decide aparecer, transformando o campo de marcha num verdadeiro forno a céu aberto. O calor sobe da terra seca, como um vapor invisível, queimando o rosto e deixando a boca ainda mais seca do que o normal. Você sente o suor escorrendo pelas costas, se acumulando no colarinho da camisa que já perdeu qualquer definição entre tecido e lixa de tão encardida. A fome vai crescendo de forma lenta, quase sorrateira. Não aquela fome aguda de antes, mas uma fome de fundo. Um buraco permanente que parece fazer parte da sua anatomia agora. A cada passo, você sente o Johnny Cake guardado no bolso balançando, quase como um lembrete cruel de que, bem aquilo é tudo que você tem até a próxima parada. No meio da trilha, uma pausa inesperada. Alguns soldados mais atentos perceberam um arbusto carregado de frutas silvestres ao lado da estrada. Provavelmente amoras ou framboesas. Ninguém tem certeza absoluta, mas ninguém também está muito preocupado com botânica no momento. Você se junta ao pequeno grupo que avança até o arbusto, catando as frutinhas com mãos trêmulas e sujas. O sabor é explosivo. Doce, ácido e fresco. Por um momento, parece que seu corpo inteiro desperta só com aquelas pequenas mordidas. Historiadores ainda discutem se as tropas realmente dependiam tanto de forrageamento ou se isso foi uma exceção em campanhas específicas. Mas pelo entusiasmo do grupo agora parece que essa prática era bem mais comum do que os registros oficiais sugerem. Depois da colheita, a marcha continua, as botas batendo ritmadas no chão seco, o som das cantes balançando e o murmúrio de conversas curtas entre os soldados. Ao meio-dia, uma nova parada. O oficial de suprimentos aparece com uma novidade inesperada. Hoje tem bacon. O anúncio gera uma onda de murmúrios. Você sente o coração acelerar, mas logo vem a parte que ninguém queria ouvir. Uma fatia por cabeça. Claro, você recebe o seu pedaço de bacon pequeno, fino e, honestamente, mais gordura do que carne. Mas o cheiro é glorioso. Defumado, salgado, com aquele toque irresistível de promessa de sabor. Você decide fritar o bacon numa pequena frigideira de campanha que um soldado do seu grupo carrega. O óleo que escorre da carne começa a chiar e o som atrai os curiosos. Enquanto frita, alguém joga pedaços de hardtack gordura quente, tentando fazer uma espécie de croûton de desespero. Você experimenta o M. Surpreendentemente. É bom. Quer dizer, dentro do padrão de bom que existe num campo de guerra. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados carregavam pequenos pedaços de banha ou gordura guardados como se fossem barras de ouro, usando apenas em ocasiões especiais para dar gosto a qualquer coisa que cozinhassem. Enquanto você mastiga, alguém começa a contar uma história que já virou lenda entre as tropas. Um soldado que, meses antes, fritou um rato no óleo do bacon, porque é bom, proteína é proteína. Historiadores ainda discutem se essas histórias de rato frito são reais ou apenas exageros de fogueira. Mas, olhando ao redor, você não duvidaria de nada. A conversa logo vira piada. Alguém grita: "Hoje tem churrasco, gourmet." Outro responde:
Mas o chefe esqueceu de trazer a carne e você ri junto. O humor é sempre o tempero mais constante por aqui. Depois de comer, você guarda o resto da gordura numa latinha. Sabe-se lá quando ela pode salvar seu próximo Hatzak de virar cimento puro. Enquanto os oficiais reorganizam a tropa para retomar a marcha, você passa a língua pelos dentes, tentando prolongar o gosto do bacon o máximo possível. Sim, foi só uma fatia, mas por alguns minutos, você se sentiu um ser humano normal de novo. E isso já vale muito. A tarde vai avançando e o calor começa a ceder, dando lugar a um vento seco, que levanta ainda mais poeira do chão. Você sente os lábios rachados e a garganta arranhando. O gosto residual de gordura de bacon já desapareceu há muito tempo, e o buraco no estômago volta a crescer como se nada tivesse acontecido. A ordem de acampamento para a noite é dada quando o sol já começa a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. Você larga a mochila com um alívio quase espiritual e começa a ajudar a montar o mínimo de abrigo possível. Uma lona estendida entre duas estacas, só para proteger da umidade da noite. A primeira pergunta que todos fazem é sempre a mesma: o que tem para comer? A resposta, desta vez, é tão previsível quanto desanimadora: sopa de feijão. Você se junta aos outros na fila perto da fogueira central. O cozinheiro do grupo que, para ser justo, nunca se candidatou ao cargo e provavelmente odeia todo mundo por isso está lá, mexendo uma panela enorme com uma colher feita de galho. O cheiro é forte, não exatamente ruim, mas forte. Uma mistura de fumaça, gordura e algo que você espera que seja feijão. Quando sua vez chega, ele despeja uma concha generosa na sua caneca de estanho. O caldo é ralo, com alguns grãos boiando como pequenos sobreviventes no meio de um mar castanho. Você dá a primeira colherada. O gosto é o que você imaginava. Salgado, um pouco queimado e com um toque levemente metálico de ferro. Provavelmente vindo da própria panela, historiadores ainda discutem se o feijão era realmente um dos ingredientes mais comuns nas tropas ou se isso varia muito dependendo da região. Mas, a julgar pela frequência com que você o encontra, parece que os relatos têm um fundo de verdade. Enquanto Khan, você escuta os comentários dos outros soldados. Se eu fechar os olhos, parece a comida da minha avó, que morreu antes da guerra de 1812. Eu só queria um pedaço de pão fresco, só um. Se alguém tiver uma cebola, eu caso com a pessoa agora. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados tinham o costume de colocar pedrinhas no fundo da panela de feijão para evitar que a comida grudasse. Não funcionava muito bem, mas dava a sensação de que estavam fazendo algo técnico. Depois de raspar o fundo da sua caneca com a colher, você observa um pequeno grupo reunido num canto mais afastado. Um deles parece guardar um segredo. Curioso, você se aproxima. Eles estão dividindo algo que parece pimenta. Sim, pimenta em pó. Um deles conseguiu contrabandear de uma fazenda durante uma missão de reconhecimento. Com o cuidado de quem lida com ouro, eles oferecem uma pitada para você. Você agradece, como se fosse a maior gentileza do mundo, e salpica o pó vermelho sobre o resto do seu feijão. O resultado? Um pequeno milagre. De repente, a sopa sem graça ganha vida. O calor da pimenta invade sua boca, a língua formiga, e você quase esquece o sabor de metal. Historiadores ainda discutem se temperos como pimenta realmente circulavam entre as tropas ou se eram raridades absolutas. Mas naquele instante, você é a prova viva de que milagres acontecem. Enquanto a noite cai, você se deita sobre o chão duro, com a barriga levemente aquecida, não cheia, mas pelo menos não completamente vazia. Antes de fechar os olhos, você pensa:
Se amanhã tiver mais pimenta, acho que consigo sobreviver a mais um dia. O amanhecer chega com um frio cortante que atravessa a lona fina do seu abrigo improvisado. Você acorda com os dentes batendo e os músculos tensos. A primeira coisa que passa pela sua cabeça: café ou, pelo menos, qualquer coisa quente. Você se arrasta até a fogueira central, onde alguns soldados mais madrugadores já começaram a reacender as brasas da noite anterior. Um deles está fervendo água numa velha panela amassada. Você espera esperançoso, mas logo descobre que o café de hoje é uma infusão de cevada torrada. Isso mesmo. Nada de grãos de café. Só cevada queimada, água quente e, com sorte, um pouco de imaginação. Você segura a caneca com as duas mãos, tentando absorver o máximo de calor, enquanto observa o líquido escuro e aguado. Historiadores ainda discutem se os soldados recebiam substitutos de café com regularidade ou se improvisavam com o que tinham. Pela qualidade da bebida de hoje, parece que a improvisação foi a regra. Você dá o primeiro gole. O sabor, uma mistura de carvão, grama seca e, talvez, arrependimento ao seu lado. Um soldado brinca: se a gente jogar terra nisso, talvez fique mais encorpado. A risada geral é inevitável. O café da manhã oficial de hoje inclui, além da cevada líquida, um pequeno punhado de grãos de milho triturado. Você olha para aquilo e pensa em como transformar essa quantidade mínima de comida em algo remotamente comestível. Um dos soldados mais criativos sugere fazer uma papa. Mistura o milho com água quente e mexe até virar uma pasta grossa. Você tenta fazer o mesmo. O resultado é exatamente o que você esperava. Um mingau ralo, com textura de papel machê e sabor de absolutamente nada. Uma curiosidade excêntrica: alguns soldados carregavam pequenos pacotes de sal ou açúcar guardados como relíquias, apenas para dias como esse. Um deles, vendo sua cara de desânimo, oferece uma pitada de açúcar para sua porção e você aceita como se fosse um presente de aniversário. Com aquele toque doce, o mingau melhora marginalmente. Mas, sinceramente, qualquer melhoria já parece um luxo, se enquanto cá você observa o movimento ao redor. Um pequeno grupo de soldados está tentando criar um jogo. Quem consegue comer a papa mais rápido, sem fazer careta? Você participa, claro. Afinal, rir de si mesmo parece ser o tempero mais acessível por aqui. Historiadores ainda discutem se essa tendência de transformar tudo em competição fazia parte da cultura militar ou se era apenas uma necessidade emocional de manter a moral. Depois da refeição, a rotina recomeça. Limpar os equipamentos, verificar o armamento, ouvir ordens dos oficiais. Antes de partir, você guarda o resto da papa numa lata enferrujada. Sabe que, daqui a algumas horas, aquela mesma massa insossa pode parecer um verdadeiro festim. Enquanto arruma sua mochila, alguém ao seu lado pergunta: o que você acha que vai ter no almoço? Você pensa por um instante e responde com um sorriso cansado: talvez mais cevada. Ambos riem, porque, no fim das contas, rir ainda é de graça. O sol já está alto quando a ordem de retomar a marcha chega. Você prende o cantil na lateral da mochila e segue com o grupo, sentindo cada músculo reclamar a cada passo. A mistura de fome, cansaço e aquele gostinho persistente de cevada carbonizada na boca faz com que até o horizonte pareça mais longe do que o normal. Enquanto caminha, você percebe alguns soldados catando coisas do chão. Um arranca um punhado de folhas de dente de leão. Outro segura um pequeno cacho de uvas silvestres, meio verdes, meio maduras. Você já aprendeu que, por aqui, qualquer coisa que possa ser mastigada vira comida.
A conversa entre os soldados gira em torno de adivinha? Comida. Você lembra daquela torta de maçã que tinha na feira da cidade? Alguém comenta. Outro responde. Se eu tivesse uma fatia agora, acho que chorava. Você participa da conversa, descrevendo em detalhes a feijoada da sua mãe. Os outros escutam com olhos quase marejados, como se as palavras fossem mais nutritivas do que a realidade. Historiadores ainda discutem se essa fixação por falar de comida durante as marchas era universal entre todas as unidades ou mais comum em certas regiões. Mas, pelo menos no seu grupo, é praticamente um ritual diário. A fome coletiva faz com que qualquer lembrança gastronômica ganhe proporções épicas. Por volta do meio-dia, vocês chegam a um riacho estreito. A água corre lenta, com um brilho esverdeado que não inspira muita confiança. Ainda assim, o sargento dá ordem para encher os cantes. Você obedece, mas decide ferver a sua água antes de beber. Quem já teve uma noite inteira no mato com cólicas, aprende a lição. Enquanto a água esquenta na pequena lata amassada, você se junta a um grupo que tenta pescar com pedaços de linha e anzóis improvisados com alfinetes. O sucesso é limitado. Um soldado consegue pegar algo que parece um peixe minúsculo, quase translúcido. Outro jura que viu um sapo e já planeja o jantar. Uma curiosidade excêntrica. Há relatos de soldados que realmente comiam rãs e pequenos anfíbios durante as campanhas, especialmente quando ficavam muito tempo sem receber suprimentos. Você observa a cena, já meio acostumado com o improviso gastronômico do dia a dia. O almoço propriamente dito chega quando o cozinheiro de campanha reaparece com uma novidade que arranca até aplausos: arroz. Sim, arroz. Claro, não é aquele arroz soltinho e cheiroso que você lembra da infância. O que chega até você é uma espécie de papa semi-transparente, meio grudenta, com alguns grãos ainda duros. Mas é arroz, um carboidrato diferente. Um novo protagonista na peça interminável chamada Sobrevivendo ao Menu da Guerra. Você se senta com sua tigela de alumínio, dá a primeira colherada e sente o sabor neutro, quase reconfortante. Pela primeira vez em dias, você cama algo que não tem gosto de sal puro ou fumaça. Ao lado, um companheiro tira do bolso um pequeno pedaço de carne seca e esfarela por cima do arroz, como se fosse um tempero gourmet, e vocês riem juntos, como sempre. Historiadores ainda discutem se o arroz foi uma constante nos acampamentos ou se só aparecia em regiões específicas, onde o acesso ao grão era mais fácil. Mas hoje, ninguém se importa com a origem. O que importa é que tem arroz. Enquanto a tarde se aproxima, você guarda a colher no fundo da mochila e observa o horizonte, já se preparando mentalmente para as próximas horas de caminhada. A barriga ainda não está cheia. Mas, pela primeira vez em muitos dias, você sente algo parecido com satisfação. E por aqui, isso já é quase um milagre. O final da tarde chega, e com ele, o cheiro distinto de madeira queimando se espalha pelo ar. Mais uma vez, o acampamento é montado com a pressa de quem sabe que o tempo é curto e a fome imensa hoje. No entanto, há um rumor circulando entre os soldados. Um boato que começou com um sussurro perto da carroça de suprimentos e, em menos de uma hora, já virou o principal assunto de todos os grupos ao redor das fogueiras. O boato: alguém viu um saco de café de verdade. Sem café. Não cevada torrada, nem raízes cozidas, e café de verdade. Você sente seu coração bater um pouco mais rápido. A simples ideia de saborear algo tão familiar parece inacreditável depois de tantos dias de água quente com gosto de terra. Você se aproxima discretamente do cozinheiro. Ele está lá, com sua expressão sempre entediada, mexendo uma panela de ferro.
Perto dele, uma pequena bolsa de estopa repousa e, pelo cheiro que escapa, sim, é café. Historiadores ainda discutem se o café era realmente tão raro assim entre as tropas ou se as cartas e diários dos soldados exageravam a falta como forma de dramatizar a experiência. Mas, pelo jeito que todos estão olhando para aquele saco de grãos, parece que os relatos não mentiam. A preparação é rápida e pouco ortodoxa. Eles jogam os grãos direto na água fervente, sem moagem. Quem se importa? O importante é extrair o máximo de sabor, mesmo que a textura final seja mais parecida com lama líquida. Você recebe sua caneca de estanho com mãos trêmulas. O líquido é espesso, quase preto como tinta. O aroma invade o nariz antes mesmo de você levar à boca. O primeiro gole dá um choque. Amargo, forte, com um toque de cinzas e ferro. Mas ainda assim, inegavelmente café. Você fecha os olhos por um segundo, deixando o sabor tomar conta da boca inteira. Ao seu lado, um companheiro comenta: parece que alguém filtrou isso por uma meia suja, mas eu tomaria 2 litros se pudesse. Você ri junto, com a caneca ainda nas mãos. Acompanhando o café, o jantar da noite também traz uma mudança inesperada no cardápio. Carne enlatada. Sim, ela mesma. A lendária carne salgada de conservas, que chega às tropas com aquela textura que fica entre o gelatinoso e o desconhecido. Você abre a sua lata com a baioneta. O cheiro não é exatamente apetitoso, mas considerando os últimos dias, você encara com entusiasmo uma curiosidade excêntrica. Soldados frequentemente chamavam essa carne de bully beef, um termo que surgiu na época e ficou famoso justamente pela textura duvidosa e o sabor inesquecível. Você corta um pedaço com o canivete e coloca na boca. O sal é agressivo. Parece que cada fibra da carne foi mergulhada em um oceano por semanas. Mas ainda assim, é carne. Proteína realga ao redor, a cena é parecida. Soldados, mastigando lentamente, como se cada mordida fosse um evento digno de celebração. Um dos rapazes sugere improvisar um sanduíche. Coloque uma fatia fina de carne entre 2 pedaços de hardtack amolecido com água quente. O resultado? Uma iguaria que arranca algumas risadas. Historiadores ainda discutem se o apelido Bully Beef surgiu antes ou durante a Guerra Civil. Mas o consenso é que o trauma gustativo foi coletivo. Depois da refeição, você aproveita o resto do café já frio e aguado. Mesmo assim, o sabor ainda carrega uma espécie de dignidade. A noite cai devagar do ao longe. Alguém começa a tocar uma música melancólica na gaita. Outro soldado canta baixo. Uma canção sobre saudade de casa e comida decente. Você se cobre com a manta fina e fecha os olhos. O gosto do café ainda dança na sua língua. E pela primeira vez em dias, você sente uma pontinha de conforto. Amanhã, com certeza, volta ao hardtack ou a sopa de sempre. Mas hoje foi um banquete. A manhã seguinte traz um tipo de cansaço diferente, um que parece vir de dentro dos ossos. Você sente os músculos doloridos, os pés pesados e o estômago, como sempre, vazio. O café já acabou, claro. Você volta ao ritual habitual de ferver água com um punhado de cevada torrada, esperando que o líquido escuro pelo menos engane o cérebro por alguns minutos. Enquanto segura a caneca morna, escuta os oficiais conversando sobre a movimentação do inimigo. Provavelmente, vocês vão ter que mudar de posição antes do final da tarde. E isso significa almoço apressado. O cardápio de hoje. Um retorno triunfal ao hardtack. Você encara os pedaços de biscoito como quem encara um inimigo antigo. As bordas estão duras como sempre e, para piorar, alguns vêm com pequenos pontos escuros que, bom, você prefere não investigar muito de perto.
Uma curiosidade excêntrica. Muitos soldados tinham o hábito de bater o hardtack contra uma pedra antes de comer, só para ter certeza de que não havia insetos escondidos dentro. Você faz o mesmo. Ao seu lado, um colega brinca. Se não matar de fome, mata de infecção. Você ri, mas já sabe o que vem a seguir. O ritual de amolecer o hardtack. Você mergulha o pedaço na caneca de café de cevada. Espera um pouco. Depois tenta morder. Ainda assim, é como mastigar um tijolo molhado. Historiadores ainda discutem se a má qualidade dos hardtacks distribuídos era uma falha logística ou apenas o padrão aceitável da época. Pelo seu estado de hoje, parece que a opção 2 é a mais provável. Enquanto mastiga, você pensa em formas criativas de tornar aquilo menos traumático. Alguns soldados começam a criar jogos com seus hardtacks. Um deles tenta jogar o biscoito como se fosse um disco, outro faz uma aposta. Quem consegue dar uma mordida maior sem quebrar um dente? Você participa da brincadeira, claro, porque rir de si mesmo é quase tão necessário quanto a própria comida. Depois da refeição improvisada, o comando é claro: desmontar acampamento. Você guarda os restos do hardtack, sabendo que provavelmente vai comer o mesmo mais tarde. Enquanto caminha, escuta um dos veteranos contando sobre uma lenda que circula entre as tropas. Dizem que, em algumas unidades, o hardtack era usado como material de construção para calçar o chão lamacento dos acampamentos. Historiadores ainda discutem a veracidade dessa história. Alguns afirmam que é mito, outros juram que viram com os próprios olhos. Você sorri ao imaginar uma estrada inteira pavimentada com biscoitos de guerra. A tarde avança e a marcha continua. O calor sobe de novo, o pó gruda na pele, e a única coisa que te mantém andando, além do instinto de sobrevivência, é a vaga lembrança do café de ontem, no final do dia. Ao parar para descansar, você tira um último pedaço de hardtack da mochila. Olha para ele por um instante e decide guardar para depois. Talvez, só talvez amanhã surja alguma novidade. Mesmo que essa novidade seja apenas mais uma sopa aguada. A noite cai como um cobertor grosso de escuridão e o frio volta com força total. Você se enrola como pode na manta fina, tentando manter o máximo de calor corporal. Cada respiração forma pequenas nuvens de vapor no ar. O vento assovia entre as árvores e, ao longe, o som dos grilos parece mais alto do que nunca. Mas o que realmente te mantém acordado é o estômago. O jantar foi praticamente inexistente. Uma caneca de caldo ralo, com algumas partículas flutuantes que alguém insistiu em chamar de sopa. Você tentou encontrar algum pedaço sólido, mas só conseguiu uma colherada de água levemente amarelada. Ao seu lado, os outros soldados não parecem em situação melhor. Isso aqui dá para chamar de sopa? Alguém pergunta. Outro responde, rindo. Se for, é a versão fantasma. Historiadores ainda discutem se a qualidade das sopas de campanha era realmente tão lamentável quanto os relatos sugerem, mas considerando o que você acabou de tentar engolir, a resposta parece óbvia. Durante a madrugada, a fome te obriga a se levantar. Você sonda a mochila, encontra o pedaço de hardtack guardado desde o almoço. Por um instante, você considera deixá-lo lá, mas a dor de estômago vence. Você quebra o biscoito com esforço e mastiga devagar, sentindo os grãos de farinha se transformarem numa massa densa, que parece querer grudar na garganta. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados relatavam que comiam o hardtack depois de deixá-lo de molho em uísque, quando conseguiam alguma garrafa. Infelizmente, você não tem esse luxo. Depois de comer, você volta a deitar, tentando não pensar em comida.
O que, obviamente, não funciona. Sua mente começa a viajar por lembranças de casa. O cheiro do pão fresco saindo do forno, o barulho da panela de feijão fervendo, a textura de um bolo de fubá bem feito. Você se pergunta quantos dos seus companheiros estão tendo os mesmos pensamentos agora. Ao longe, alguém começa a cantar baixinho. Uma música simples, repetitiva, sobre voltar para casa. As vozes aos poucos vão se juntando, criando uma espécie de coro desafinado e emocionado. Você fecha os olhos, deixando-se levar pela melodia. Mesmo com a barriga vazia, há algo de reconfortante em saber que ninguém aqui está passando por isso sozinho. Historiadores ainda discutem se essas pequenas cantorias noturnas eram comuns ou se ficaram romantizadas nas memórias de guerra. Mas deitado ali, ouvindo as vozes se misturando com o vento, você sente que faz parte de algo maior. Quando finalmente o sono vem, ele chega de forma abrupta, como um alívio forçado pelo próprio corpo. Você sabe que amanhã provavelmente vai acordar com a mesma fome, mas, por hora, deixa a exaustão vencer. O amanhecer chega antes que você queira. Ainda deitado, você sente aquele peso no estômago. Não de saciedade, claro, mas daquela fome arrastada, crônica, que parece já fazer parte de quem você é agora. Você se levanta devagar, esticando os membros doloridos. Ao redor, outros soldados fazem o mesmo, com os olhos fundos e os rostos cobertos de poeira longe. A grande novidade no café da manhã é farinha de milho. Sim, de novo. Só que, dessa vez, a preparação vai seguir um método que um dos veteranos jurou ser quase comível. Fazer uma polenta grossa, misturada com o resto da gordura de bacon que sobrou do outro dia. Você observa o processo. Um grupo de soldados junta os ingredientes numa panela já escurecida pelo uso. A água ferve, a farinha é jogada aos poucos, e alguém mexe com tanta força que parece estar lutando contra o próprio destino. Historiadores ainda discutem se os soldados realmente comiam tanta farinha de milho assim ou se os relatos de guerra deram mais destaque a ela por conta da sua simplicidade e facilidade de transporte. Mas, com a frequência com que ela aparece no seu prato, você já tirou suas conclusões. Você recebe uma porção da polenta ainda fumegante numa tigela de lata. O cheiro se espera de uma mistura de milho e banha. O sabor, honestamente, melhor do que os últimos dias. A gordura dá um toque a mais e você consegue comer sem precisar forçar tanto. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados mais ousados adicionavam pequenos punhados de ervas daninhas ou folhas comestíveis na mistura, tentando dar algum frescor ao prato. Um deles até arrisca fazer isso agora, jogando algumas folhas que ninguém consegue identificar. Você hesita, mas decide experimentar. Surpreendentemente, a combinação não é ruim. Enquanto você come, um dos soldados começa a contar histórias de outras guerras. Ele fala da guerra de 1812, onde, segundo ele, os soldados comiam até casca de árvore. Se um dia a gente chegar nesse ponto, me avisa para eu desertar antes, diz outro. Você ri, junto com o grupo. O humor, como sempre, é o tempero principal depois do café. As tarefas recomeçam. Limpeza de armas, organização dos equipamentos e, claro, preparação para mais uma marcha. Mas antes de seguir caminho, há um pequeno momento de luxo zero. Alguém conseguiu acender uma fogueira apenas para aquecer as mãos. Você se aproxima, sentindo o calor invadir os dedos congelados por um instante. Você fecha os olhos, respirando fundo o ar frio da manhã. Lembra daquela frase que escutou de um veterano no primeiro dia de campanha. Na guerra, a gente não vive. A gente sobrevive entre as refeições. Hoje faz todo sentido. Você ajusta a mochila nas costas, pega a colher,
guarda na lateral da calça e segue junto com a tropa. O som das botas na terra molhada parece marcar o compasso de mais um dia. Um dia em que o próximo prato, seja lá o que for, vai ser o novo objetivo de sobrevivência. A marcha avança e o terreno começa a mudar. As planícies secas dão lugar a uma região de mata mais fechada, com árvores retorcidas e um cheiro constante de terra molhada misturado com folhas em decomposição. O caminho é irregular, cheio de raízes expostas, e cada passo é um esforço concentrado para não tropeçar. Com o suor escorrendo pela testa, você escuta o burburinho entre os soldados. Rumores de que hoje pode ter carne fresca. Isso mesmo, carne de verdade? Não enlatada, não salgada, não desidratada. Carne recém-abatida. O motivo? Um pequeno grupo de soldados foi enviado numa missão de forrageamento na noite anterior e voltou com uma conquista improvável. Uma vaca perdida da origem do animal? Ninguém sabe ao certo. Talvez de alguma fazenda abandonada. Talvez um presente do destino, e historiadores ainda discutem se episódios como esse, de abate de gado perdido, eram frequentes ou se são apenas histórias exageradas que sobreviveram nas anedotas dos veteranos. Mas hoje, a vaca é real e está prestes a virar o centro das atenções. Quando a tropa faz a próxima parada, o processo de abate já está em andamento. Você tenta não olhar muito para o lado sangrento da coisa. Não que alguém aqui tenha luxo para escolher sensibilidades, mas ainda assim, assistir a um animal ser preparado dessa forma não é exatamente fácil. Logo, os primeiros pedaços de carne começam a ser assados em espetos improvisados. A fumaça sobe devagar, carregada com o cheiro inconfundível de carne grelhada. Você se aproxima da fogueira com uma mistura de fome e ansiedade. O pedaço que chega até você não é grande. Na verdade, é só um corte pequeno, meio nervoso, com um pouco de gordura nas bordas. Mas, honestamente, depois de tantos dias de mingau de milho e hardtack, aquilo parece um filé de restaurante 5 estrelas. A primeira mordida é quase uma experiência espiritual. A carne ainda meio crua, por dentro, com uma crosta tostada por fora. O sal, inexistente. Temperos, nem pensar. Mas o sabor puro da gordura derretida. Ah, isso compensa tudo. Ao redor, os soldados mastigam em silêncio respeitoso, como se qualquer palavra pudesse estragar aquele momento. Uma curiosidade excêntrica. Algumas unidades guardavam a gordura restante dessas raras ocasiões de carne, fresca para usar nos próximos dias, misturando com farinha ou mesmo com água quente, para fazer uma espécie de sopa gordurosa. Você faz o mesmo. Guarda o que sobra num pedaço de tecido, bem embrulhado, com planos de usá-lo para amaciar o próximo hardtack. Depois da refeição, o humor coletivo muda perceptivelmente. As piadas voltam, o riso fica mais fácil. Um soldado imita um garçom, fingindo anotar pedidos de sobremesa. Outro pergunta: alguém viu meu guardanapo de linho? Você ri junto, com a barriga finalmente sentindo algo além de vazio, e historiadores ainda discutem se esses pequenos momentos de fartura tinham impacto real na moral da tropa ou se eram apenas alívios passageiros. Mas, por hoje, você não tem dúvidas. Com o céu começando a escurecer novamente, a tropa se reorganiza para mais uma noite de vigília. Deitado sob as árvores, com o cheiro de fumaça ainda impregnado nas roupas, você fecha os olhos e pensa: se amanhã tiver mais carne, eu juro que não vou reclamar de nada. E, com esse pensamento, o sono vem rápido. O dia seguinte começa com um céu encoberto e uma garoa fina, que transforma o solo em lama escorregadia. As botas afundam a cada passo,
e a marcha se torna um verdadeiro teste de equilíbrio e paciência. A expectativa de repetir o banquete da véspera é esmagada logo cedo. A verdade dolorosa é que a vaca já virou história. Você volta a se deparar com o velho conhecido: sopa de feijão. Mas dessa vez, ela parece ainda mais rala, como se a água estivesse ganhando cada vez mais protagonismo no prato. Enquanto segura sua caneca, você escuta um soldado sussurrando: pelo menos agora ela tem um toque de carne e de lembrança de carne. Você dá uma risada breve, levando a colher à boca. O gosto é, como sempre, salgado, aguado e com um fundo de defumado, provavelmente da madeira queimada usada para o fogo. Historiadores ainda discutem se a qualidade das rações piorava à medida que as campanhas avançavam ou se a monotonia era simplesmente uma constante desde o primeiro dia. Enquanto termina a sopa, você observa um grupo de soldados tentando improvisar um tipo de pão. Usando farinha de milho e água, eles moldam pequenas bolotas e as colocam diretamente sobre as pedras quentes da fogueira. Você acompanha o processo com curiosidade. Quando o pão de pedra fica pronto, o cheiro é levemente adocicado. A textura bem crosta dura por fora, meio maçudo por dentro, mas comestível. Uma curiosidade excêntrica: alguns soldados chamavam esse tipo de pão de ice cake porque, muitas vezes, as bolotas acabavam cobertas de cinzas, e ninguém se dava ao trabalho de limpar muito bem. Você ganha um pedaço de um colega generoso. Morde com cuidado, sentindo a mistura de milho, fuligem e fumaça. O estômago agradece por qualquer caloria extra. Enquanto Khan, o sargento, passa, distribuindo novas ordens. Vão precisar atravessar um trecho de pântano antes do anoitecer. Isso significa mais marcha, mais lama e, claro, mais fome. Você guarda o resto do pão improvisado no bolso da jaqueta. Sabe que mais tarde, quando a barriga começar a doer de novo, aquele pequeno pedaço de massa vai parecer um prêmio. Enquanto caminha, você sente os pingos de chuva aumentando. A água escorre pelo pescoço, encharcando a camisa de algodão por baixo da farda. As botas afundam mais fundo na lama a cada passo. O cheiro de terra molhada se mistura ao cheiro dos próprios soldados. Suor, roupa suja, fumaça de fogueira. Alguém perto de você faz piada. Se continuar assim, amanhã a sopa vai ser de barro. Você sorri, mesmo com os dentes batendo de frio. Historiadores ainda discutem se as condições climáticas tinham impacto direto na moral alimentar das tropas ou se os soldados acabavam se adaptando com o tempo. Mas caminhando ali, com a barriga vazia e os pés pesados, você tem certeza de uma coisa: a comida, por pior que seja, é o único alívio real. Entre uma jornada e outra, ao final da tarde, o grupo faz uma breve parada. Você se senta numa pedra, tira o pedaço de pão do bolso, sopra a camada de cinza e dá a última mordida. Ainda mastigando, você observa o horizonte. E, pela primeira vez em muito tempo, deixa a mente vagar, sonhando com uma mesa posta, uma toalha limpa e um prato de comida de verdade. A noite cai com uma velocidade quase cruel, como se o céu decidisse apagar as luzes antes da hora, só para dificultar ainda mais a vida de vocês. A chuva fina continua, agora misturada com um vento gelado que atravessa a roupa como se ela nem existisse. Você se abriga junto aos outros soldados debaixo de uma árvore, encolhido, tentando proteger o pouco de calor que resta no seu corpo. O estômago, mais uma vez, vazio. A última refeição parece ter sido há dias, não horas. Hoje, pela primeira vez desde que tudo começou, os cozinheiros de campanha não conseguem nem acender uma fogueira decente. A lenha está molhada, as chamas insistem em morrer a cada tentativa.
Alguém sugere usar pedaços de roupa velha como combustível. Outro comenta que preferiria passar frio a queimar a única muda de roupas que tem. Você observa a cena com um olhar distante, sentindo o cansaço se acumular nos ombros, como um peso físico. A solução improvisada para o jantar é simples e desanimadora. Um caldo feito com a água da chuva recolhida em latas enferrujadas, aquecida como deu, com algumas migalhas de milho que sobraram no fundo de um saco. O sabor? Uma mistura de fumaça falhada com resignação. Historiadores ainda discutem se, em noites como essa, as tropas realmente conseguiam comer algo ou se simplesmente dormiam de estômago vazio. Hoje, você faz parte da estatística. Seja lá qual for a versão correta, você segura a caneca com as duas mãos, tentando extrair mais calor do que nutrientes daquele líquido pálido. Enquanto bebê, escuta um dos soldados mais jovens começar a contar uma história de quando ainda morava com a mãe, descrevendo em detalhes um ensopado de carne com batatas, cenouras e um molho grosso que parecia grudar na alma. A descrição é tão rica que, por um momento, todos ao redor ficam em silêncio, apenas imaginando a cena. Uma curiosidade excêntrica. Alguns soldados tinham o hábito de compartilhar receitas de memória, descrevendo pratos que jamais poderiam reproduzir ali, como uma forma de terapia coletiva contra a fome. Você decide participar, conta sobre o pão de queijo da sua avó, descrevendo o cheiro, a textura e aquele momento mágico quando o queijo derretido escapava pelas laterais. Os olhos dos companheiros brilham. Um até brinca. Se alguém me trouxer um pão de queijo, agora eu prometo que nunca mais reclamo da sopa. Você ri, e por alguns minutos, a fome parece um pouco menos agressiva. Historiadores ainda discutem se essas conversas de comida eram espontâneas ou uma estratégia consciente dos soldados para manter a moral, mas, sentado ali, com o corpo gelado e o estômago roncando, você sabe que esse tipo de conversa é mais eficaz que qualquer ração. Quando finalmente chega a hora de deitar, você se enrosca como pode, tentando evitar que a umidade suba pelas pernas. O vento assovia mais uma vez. Você fecha os olhos e, antes de adormecer, faz uma promessa silenciosa. Se eu sair vivo disso, a primeira coisa que vou fazer é comer até não aguentar mais. E com esse pensamento, o sono finalmente te alcança. O amanhecer chega tímido, com uma névoa densa cobrindo o acampamento como um cobertor molhado. Você acorda com os ossos doendo e a boca seca. O cheiro de terra úmida e fumaça velha ainda preenche o ar. Ao seu redor, os outros soldados também começam a se mover lentamente, como se todos tivessem envelhecido uns 20 anos durante a noite. Hoje é um dia especial, não porque o cardápio vai melhorar, mas porque chegou uma carroça com suprimentos. Sim, e finalmente, você observa a movimentação com uma mistura de esperança e desconfiança. Depois de tantas promessas e decepções, ninguém sabe muito bem o que esperar. A carroça é simples, puxada por 2 cavalos magros. Quando a lona é retirada, um pequeno coro de comemoração ecoa pelo acampamento. Não é exatamente uma fartura, mas tem farinha, um pouco de café de verdade, algumas latas de carne enlatada e, pasmem, açúcar. Sim, açúcar. Historiadores ainda discutem se as entregas de suprimentos realmente eram tão escassas quanto os diários de guerra sugerem, ou se a logística militar conseguia manter um fluxo razoável. Mas vendo a reação de todos ao redor, parece que os relatos eram bem precisos. O cozinheiro rapidamente organiza tudo para preparar um banquete de emergência. Você se aproxima da fila, segurando a velha tigela de alumínio como se fosse um troféu. O primeiro prato do dia, uma papa de milho, mais cremosa do que o normal,
graças à adição de um punhado de açúcar. A combinação de doce e quente faz com que o sabor pareça quase festivo. Enquanto cai, você percebe os outros soldados sorrindo de forma genuína pela primeira vez em dias. Alguém comenta: acho que hoje é feriado e ninguém me avisou. Você ri junto, deixando a colher raspar o fundo da tigela até o último grão. Logo depois, chega a segunda parte da refeição. Uma fatia generosa de carne enlatada, dessa vez dourada levemente na gordura que sobrou do preparo da papa. O aroma é irresistível e você mastiga devagar, tentando saborear cada segundo. Uma curiosidade excêntrica: alguns soldados desenvolviam técnicas próprias para melhorar o sabor da carne enlatada, como misturá-la com migalhas de hardtack ou até mesmo com café, só para mudar o gosto. Depois da refeição, a mudança de humor no acampamento é palpável. As conversas ficam mais animadas, as piadas mais frequentes. Um grupo começa até a planejar um jantar especial para a noite, com a mistura de tudo que sobrou. Um verdadeiro festival de criatividade culinária militar. Você aproveita para escrever uma carta rápida para casa. No papel manchado e amarrotado, descreve o grande banquete de hoje com todos os detalhes possíveis. Imagina o sorriso da sua mãe ao ler sobre a papa doce e a carne frita. Historiadores ainda discutem se essas pequenas alegrias alimentares tinham algum impacto na recuperação psicológica dos soldados. Mas, sentado ali, com a barriga finalmente satisfeita, você sente na pele a resposta. O dia segue com menos peso nas costas. O corpo ainda dói. O medo da próxima batalha ainda é real. Mas por algumas horas, você pode apenas existir, comer, rir, respirar. Antes de o sol se pôr, você se deita de novo na sua velha manta, olhando para o céu onde algumas poucas estrelas começam a surgir. Com o estômago cheio e o coração um pouco mais leve, você deixa o sono vir. E desta vez, ele chega como um velho amigo. Agora, com os ecos distantes das vozes dos soldados desaparecendo, vamos diminuir o ritmo. Imagine-se deitado num campo tranquilo, com a grama úmida sob o corpo e um céu profundo se abrindo acima, salpicado de estrelas. O vento, antes frio e cortante, agora sopra suave, como uma carícia leve que passa pelos seus cabelos. O cheiro da terra molhada, da madeira queimada e, quem sabe, de um café morno flutua ao seu redor, como se a natureza inteira respirasse com você. A dor nas pernas, a fome, a tensão acumulada. Tudo isso vai ficando para trás, como lembranças distantes de um dia longo, que agora chega ao fim. Você sente os músculos relaxando, um a um, começando pelos pés, depois as pernas, a lombar, os ombros, até os últimos fios de preocupação escorrem para longe o mundo lá fora, com suas batalhas, suas marchas, suas refeições improvisadas. Não pode mais te alcançar por enquanto. Aqui nesse espaço só seu tudo que importa é a tranquilidade de um momento de descanso merecido. Sinta a respiração desacelerar, o peito subindo e descendo de forma lenta e constante. Se quiser, pode imaginar uma lareira acesa, um prato fumegante te esperando, uma mesa posta com pão fresco, manteiga e aquela sensação reconfortante de estar seguro em casa. Agora deixe o sono te envolver, como um cobertor macio, protegendo, aquecendo e levando você para um lugar de paz. Boa noite e bons sonhos.